Olá, pessoal! Para hoje eu selecionei um tema para o meu comentário, que é em relação a uma notícia sobre governo que está acusando o veículo de comunicação de fazer propaganda chinesa, propaganda da China comunista no meio dessa pandemia. Não chega a ser surpreendente, não é mesmo? Mas se eu disser para vocês que o governo que faz isso e o veículo do qual se está falando é um veículo que pertence ao próprio governo. Eu não estou falando do Brasil, estou falando dos Estados Unidos, e lá quem trouxe essa história à tona foi o jornal Washington Post, que verificou a postagem feita na página da Casa Branca falando sobre um veículo que se chama A Voz da América. É um canal que existe há décadas, foi criado pelo próprio governo e, ao que parece, a cobertura que eles vinham fazendo sobre a pandemia do coronavírus acabou desagradando pessoas dentro do próprio governo americano. Então, antes que alguém resolva dizer que o Washington Post mente, que não deve ser bem assim, bom, o Washington Post, ao fazer a matéria, ele colocou o link para a página da Casa Branca para que todo mundo pudesse conferir. Eu fui lá, entrei e realmente as reclamações em relação à cobertura da Voz da América, que é um veículo do governo americano, estão lá na página da presidência dos Estados Unidos. Lá no texto, eles colocaram assim, que a Voz da América é uma rede global de notícias financiada pelos contribuintes americanos e que custa 200 milhões de dólares a cada ano na sua missão de contar a história americana, contar a versão americana da história. E mais adiante do texto, aí a gente começa a entender onde é que está o incômodo, Por que alguém ligado ao governo americano acabou acusando o veículo oficial americano de fazer propaganda da China comunista. E aí o problema está aqui, primeiro que eles vão fazer referência a acusar a China de ter escondido a epidemia, de ser culpada pela epidemia, e depois vão reclamar que os jornalistas deviam reportar fatos, ao contrário, apenas amplificaram a propaganda vinda de Pequim. E essa semana a Voz da América chamou o lockdown na região de Wuhan, na China, de um modelo de sucesso, copiado por boa parte do mundo. E então tweetou um vídeo do governo comunista celebrando o que seria o alegado fim da quarentena. Então esse foi meio que o estopim da história, Quem colocou esse texto na página do governo norte-americano acha que a Voz da América não podia dar voz e dar mais, amplificar mais, dar mais destaque a algo que veio do governo chinês. Para a gente entender melhor, o quão estranho isso soou para quem estuda relações internacionais, é que a Voz da América ela foi criada em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial, e ela tinha o propósito de levar informação justamente para outras regiões do mundo. Então, assim, não é que nem a gente tem aqui TV educativa, e a TV educativa ela é voltada para o público brasileiro. Imaginem uma TV, ou no caso, como era uma rádio, a Voz da América era uma rádio, que ela não quer falar com o público do seu país, com os cidadãos do seu país. Ela quer falar com os cidadãos dos outros países, de fora dali. Então ela tinha, na verdade, é engraçado ver eles falarem em propaganda, porque na verdade, na origem, era isso que a Voz da América fazia. Depois, isso continuou na Guerra Fria, o rádio foi um mecanismo importante para isso, e hoje em dia algumas dessas iniciativas elas continuam em curso, só que usando outros meios, não só rádio, mas muitos têm página, tem daí um streaming na internet, a gente pode ouvir na internet, um pouco do conteúdo também foi se modificando, e é o que na área de relações internacionais alguns classificam como uma iniciativa de diplomacia pública, ou seja, uma diplomacia que é feita
não para entre diplomatas, né, o alto representante do governo A e o alto representante do governo B, mas uma diplomacia que tenta chegar no cidadão comum daquele país. E aí tem uma série de coisas que podem ser feitas dentro disso, como, por exemplo, diplomacia cultural, fazer difusão cultural, né, promover espetáculos e artistas do seu país lá no outro país. E uma das coisas que se faz dentro disso é essa parte de teleradiodifusão, que é onde a Voz da América entrava. Lá em 1994, se criou nos Estados Unidos uma lei que determinou que agentes políticos, agentes do governo, não poderiam interferir na pauta da Voz da América. A gente não consegue separar e atingir uma objetividade pura, assim, né? Isso é um sonho do jornalismo, a história da imparcialidade total. Ela não existe. Ou seja, a Voz da América, sim, ela continua passando valores americanos, ideias americanas, porque ela é feita por aquelas pessoas, né? A gente carrega com a gente a nossa visão de mundo. Então isso é um pouco do que eu estudo, assim, na minha tese, né? Quando eu estudo comunicação e política internacional, eu tô olhando esse tipo de iniciativa também. Eu tenho uma certa dúvida em relação a se o termo diplomacia pública é sempre o melhor para ser usado. Tem algumas discussões em relação a isso, porque a ideia seria, para alguns, diplomacia pública é quando a gente faz algo só para promover o próprio país, né? E aí tem um limite, uma discussão assim, o que é diplomacia pública e propaganda, e se usa o termo diplomacia pública porque propaganda ficou uma palavra feia depois da Segunda Guerra, né? Ficou ligada a uma experiência muito negativa, principalmente com a experiência de regimes totalitários, como o caso do nazismo. E aí, e por outro lado, a gente tem uma definição de jornalismo que para mim é a melhor, que é que jornalismo é a gente dizer aquilo que alguém não quer que a gente diga. Até aí tá tranquilo, né? Só que ali eu estudo alguns veículos, por exemplo, como a Al Jazeera, e a Al Jazeera, ela faz assim, ó, ela faz uma cobertura da região ali, dos países de língua árabe, que incomoda muito a Arábia Saudita. Então ela diz o que a Arábia Saudita não quer que seja dito e contado, porque ela critica a política saudita. Mas a mesma Al Jazeera fala muito pouco sobre o Catar e ela não critica a política interna do Catar, né? E aí, onde é que eu classifico isso? E agora a gente chega no ponto mais importante de toda essa história, que é o que está por trás dessa crítica que alguém do governo americano faz à Voz da América quando ela fala da China. E a resposta é xenofobia. Xenofobia é algo que tem crescido nos últimos tempos, né? A gente imaginou que ia ter um futuro muito harmônico e de cosmopolita e das pessoas do mundo se abraçando e vivendo mais juntas e mais integradas. Mas na prática, o que a gente viu é que alguns grupos ganharam força, grupos xenófobos ganharam força. Por quê? Porque no meio principalmente em momentos de dificuldade, esse discurso ganha mais corpo. Xenofobia é a gente ter aversão ao estrangeiro, ao diferente, ao que vem de fora. E é isso que está por trás dessa reação americana. A gente tem que entender que essa fala sobre a cobertura da Voz da América, ela não está isolada. A gente precisa entender ela dentro de um contexto de uma série de outras falas que já foram feitas, principalmente por autoridades norte-americanas, no que diz respeito à China, né? Então, pode ver que teve todo um esforço para dizer que o vírus é chinês. A culpa é dos chineses. Os chineses querem comprar tudo. Então, e a gente vê que no Brasil também tem gente que repete essas coisas, né? Mas o fato é que isso vem de antes, não só da pandemia. Ele começou mais cedo. Começou por conta também de uma disputa comercial. Porque por um bom tempo, os Estados Unidos foram o país que liderou o sistema mundial, né? Foi a grande potência. E agora a gente está num momento, desde agora dos anos 2000, que a gente, lá por final da década de 2000, início da década de 2010, a gente também começou a falar sobre a ascensão do resto, a ascensão dos outros países. E aí o pessoal começou a discutir quem vai ser o próximo país que vai liderar o sistema mundial.
né? Quem é que vai liderar? E ali os Estados Unidos começam a perceber que com o crescimento econômico da China, ela estava perdendo espaço. Então, quando eles criticam a Voz da América e reclamam que a Voz da América elogia de alguma forma qualquer coisa do governo chinês, esse é o background. Então vou terminar o vídeo de hoje deixando uma pergunta para vocês. Será que é interessante para os brasileiros reproduzir esse discurso xenófobo de rivalidade com a China? Deixo vocês aí pensando um pouquinho e a gente se encontra no próximo vídeo.